Vamos falar hoje sobre efeito rebote no melasma. Se não é, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, seja aqui no YouTube, seja lá nas redes vizinhas de TikTok e Instagram. Quer saber tudo a respeito do efeito rebote do melasma? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, sou especialista em tratamento de peles, cabelos e unhas. Se tu tem qualquer lesão de pele, qualquer doença de pele, seja um melasma, uma acne, uma micose de unha, eu terei o maior prazer em te atender de forma presencial. Atualmente eu atendo em São Paulo, mas eu também atendo de forma online. Se for alguma dessas doenças que a gente consiga fazer um contato pelo computador, eu deixo aqui na descrição do vídeo o contato para que a gente interaja de forma online. Hoje eu vou falar a respeito desse assunto de rebote do melasma, porque é uma pergunta bastante frequente e que eu tenho certeza absoluta que, apesar de vocês já terem maratonado os meus vídeos aqui sobre melasma, ainda é uma dúvida que resta. Afinal de contas, existe o efeito rebote do melasma? Se ele existe, por que ele acontece e como a gente faz para melhorar isso? Olha só, pessoal, antes de eu falar sobre tudo isso, eu já quero que tu faça a tua inscrição aqui no canal, ative esse sininho para ficar por dentro do mundo da dermatologia, compartilhe o vídeo com teu amigo e deixa aquele teu like bonitão para mim. Eu gosto muito de fazer analogia. Eu acho que essa é a principal forma de uma pessoa entender algo que talvez para ela seja mais obscuro, seja mais desconhecido. Quando a gente faz a analogia com algo que é mais palpável para ela, a pessoa entende de uma melhor forma. Então, como eu gosto de fazer a analogia do melasma? Eu gosto de comparar a analogia do melasma com o paciente hipertenso. Todo mundo conhece alguém que toma remédio para pressão. E aí a pergunta que eu sempre devolvo para o meu paciente quando ele me pergunta se existe efeito rebote do melasma é a seguinte: pensa num paciente hipertenso que toma remédio para pressão. O que vai acontecer com ele enquanto ele estiver tomando o remédio da pressão? A pressão dele vai ficar legal. O que acontece com esse mesmo paciente quando ele suspende o remédio da pressão, sabendo-se que ele é hipertenso? A pressão dele automaticamente vai se elevar, vai subir. Por quê? Porque o que está fazendo o controle da pressão dele é o remédio que ele toma. É exatamente igual para o melasma. A pessoa que tem melasma vai ter o seu melasma controlado enquanto ela tiver tratando do seu melasma. Automaticamente, quando a pessoa que tem melasma deixa de fazer o tratamento com o melasma, o seu melasma vai voltar. Por quê? Porque a doença melasma, ela é uma doença crônica. Até agora a gente não descobriu a cura do melasma e acredito eu que nem vai se descobrir. Por quê? Porque o melasma acontece por uma função protetora da nossa célula. Ela faz como se fosse um guarda-chuva, um escudo para nos proteger do raio do sol. Então a gente consegue fazer tratamento do melasma, a gente precisa atingir todas as vias de produção da melanina e é por isso que a gente vai fazendo rodízio de ativos enquanto a gente trata do melasma. A gente não usa sempre o mesmo remédio, porque quando a gente usa um determinado remédio, a gente sabe que a gente vai estar atingindo aquela via de tratamento, mas que não é só aquela o responsável pela formação da melanina, a gente também precisa vir por essa via, depois trocar para essa, enfim, a gente fazendo essa alternativa e essa troca de ativos e esse rodízio. Quando a gente fala em rebote do melasma, eu detesto essa palavra. Eu não gosto da palavra rebote porque parece que existe um culpado no rebote. E não é assim. O rebote ele acontece justamente porque a doença por si só ela causa um rebote, justamente por ela não apresentar cura. Então não existe essa palavra rebote para o melasma, simplesmente é porque tu não está tratando do teu melasma. E quando tu não trata do teu melasma, ele vai surgir. Não é que ele tem um rebote, ele simplesmente volta à atividade normal dele. Por isso que
Também não gosto quando vocês falam pra mim que vocês usaram determinado remédio XYZ e que pararam de usar o remédio e o remédio não foi bom porque depois que vocês pararam de usar, vocês tiveram um efeito rebote do melasma. Não é isso. O que vocês tiveram foi, vocês interromperam o uso da medicação que estava tratando, que estava controlando o teu melasma e passaram a utilizar nada para controle. E aí, automaticamente, naturalmente falando, a tua mancha vai voltar porque tu tem uma predisposição a fazer aquela mancha. Então não culpe o coitado do remédio que tu estava usando e que ele estava funcionando e aí a hora que tu parou o teu melasma voltou, porque a culpa não é do remédio. A culpa é simplesmente, a culpa, se é que pode se chamar de culpa, é simplesmente da tua pele que vai fazer essa hiperprodução da melanina. Então parem de chegar no consultório dermatológico ou sair dizendo por aí, ou me escrever, eu tive efeito rebote do remédio X, tive efeito rebote quando eu parei de usar. Primeira coisa que vocês têm que saber, o tratamento do melasma é forever. Né? Ad eternum, vai fazer o tratamento do melasma para tua vida inteira se tu não quiser aquela mancha. Não é todo melasma, talvez, que a gente consiga retirar com o tratamento que a gente faz em casa, porque dependendo da camada de pele que a tua mancha tiver, mais difícil é do ativo se aprofundar naquela camada de pele. Então, vocês podem observar que primeiro, o primeiro tratamento que vocês vão fazer para melasma, nunca tratou de melasma na vida, vai começar, provavelmente vai ser o mais eficiente, porque esse tratamento é como se fosse lavar, varrer essa primeira camada de melanina que tu tem na pele. Aquelas camadas que são mais profundas, elas são mais de difícil controle mesmo, e isso não é exclusivo teu. Isso acontece com todos os pacientes. Fico frustrada quando eu atendo um paciente que já vem até de outros colegas, já com uma mancha consolidada, com aquele melasma resistente, de difícil tratamento, que a gente entra com ativo, entra com aquele outro, entra com aquilo, faz um monte de tratamento e parece que estacionou, que a mancha dela não vai sair dali. Eu costumo dizer para essas pessoas que provavelmente esse melasma é um melasma dérmico. A gente não consegue observar isso a olho nu. E vou dizer para vocês também que a luz de UD que a gente usa não é 100% fidedigna. Eu nem uso ela em consultório porque também não vai fazer diferença. O que o remédio tratar de forma superficial, ele vai tratar. O que ele não tratar, ele não vai tratar. Então não adianta muito a gente saber. Não é que não adianta, não tem muita função a gente saber em que camada de pele o melasma tá, porque o tratamento não vai mudar. A gente vai usar aquele tratamento. O que melhorar com o remédio tópico, legal. O que não melhorar, a gente já sabe que talvez precise de um tratamento que aprofunda um pouco mais e que, em alguns casos, e existem muitos, vai estacionar por ali, a mancha não vai conseguir sair completamente, e aí isso faz uma parte de aceitação. A pessoa precisa se aceitar que ela tem aquela mancha ali para ela não ficar uma pessoa frustrada, não querer mostrar o rosto e deixar, às vezes, inclusive, de fazer algum convívio social, deixar de ir uma entrevista de emprego ou achar que as pessoas estão olhando para ela só por causa da mancha. Não, tá? A mancha pode não parecer esteticamente visualmente bonito para algumas pessoas, mas ela faz parte de ti, faz parte do teu desenvolvimento, faz parte do teu pessoal e ok. A gente precisa se aceitar sim, igual a gente vai envelhecendo, vai ficando de cabelo branco, enfim, isso são consequências da vida, isso vai acontecer. Mas o suprassumo aqui do vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês é que efeito rebote do melasma causado por medicamento ou pela suspensão do mesmo é uma palavra que eu gostaria que vocês não utilizassem mais, justamente porque o rebote, a volta do melasma, é porque vocês interromperam o tratamento. E lembrando também que o principal aliado no tratamento do melasma é o filtro solar. Eu já tive pacientes de melasma que se livraram da mancha sem clareador, que se livraram do melasma só com filtro solar, mas a pessoa era disciplinada, ela usava o seu protetor conforme manda o figurino a cada 2 horas e paciência, ela cuidava da pele, gastava com filtro solar, mas ela conseguiu o objetivo dela, que foi clarear a mancha. Então eu prometo pra vocês que se vocês forem corretos no filtro solar de vocês, que vocês adquirirem e tiverem disciplina, porque não adianta querer clarear sem ter disciplina. Hoje mesmo achei muito bonitinho, uma paciente chegou no consultório e falou: ai, doutora, muito obrigada porque minha mancha clareou. Eu falei: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi te prescrever o que tu ia usar. O mérito exclusivo da tua mancha ter melhorado foi teu, porque tu com certeza fez o tratamento certinho.
Então eu que te agradeço por tu ter voltado no consultório e ter me trazido bons resultados, porque claro que a gente fica feliz quando o paciente volta tendo resultado e se frustra quando o paciente volta sem ter resultado, né? Então isso faz parte da rotina. Então beleza? Deixei o recado aqui pra vocês, eu tenho certeza que agora tu entendeu como é que funciona o teu melasma e vou ler pra vocês João 15,15 que diz: já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!